Pessoal, tem uma pergunta aqui, ó, do Pedro, que ele fala o seguinte, ó. Como que eu faço para que um combo box dependa do outro combo box? Por exemplo, quando eu escolho um valor no primeiro combo box, a lista do segundo combo box tem que depender do primeiro combo box. Bom, pelo que eu entendi da pergunta dele, ele quer fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um exemplo que eu montei, onde eu tenho aqui a região e o estado. Então, quando eu escolho, por exemplo, a região sul no primeiro combo box, nesse outro aqui aparece estados da região sul. Se eu escolher, por exemplo, o sudeste, aqui vai aparecer estados da região sudeste. Então, esse segundo aqui depende do primeiro, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? Eu tenho aqui esse formulário. Quando eu inicializo esse formulário, automaticamente o combo box 1, deixa eu apagar isso daqui. Quando eu inicializo o formulário, o primeiro combo box ele já é preenchido com os estados do Brasil, as regiões do Brasil, aliás, tá? É como está aqui, ó. Aí a partir daqui, quando eu escolher algum valor aqui, o segundo combo box vai ter que ser preenchido, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, eu vou dar um duplo clique nesse combo box, tá? Porque esse é o combo box que eu vou manipular, por exemplo. Quando eu selecionar um valor nesse combo box, é que o outro vai ser afetado. Então, duplo clique aqui, ó, eu vou pegar o evento change desse combo box. Ou seja, sempre que houver uma alteração, uma mudança no valor desse combo box, eu vou preencher o outro. Então, como é que eu preencho o outro? Eu tenho aqui na planilha várias listas com os estados do Brasil, tá? E aí, com base no valor do combo box, eu vou atribuir esse intervalo de células ao segundo combo box. Então, aqui eu escrevo o seguinte, ó. Se, vamos usar o if, se combo box 1 ponto value, esse combo box 1 é o combo box da região, for igual a sul, entre aspas, então, ou seja, se eu escolher o valor sul no primeiro combo box, então eu vou colocar no segundo combo box, então, portanto, combo box 2 ponto row source, ou seja, eu vou usar a propriedade row source no segundo combo box para ser igual a range. No caso, se eu escolher a região sul, os dados da região sul estão aqui, ó, entre A2 e A4, tá? Portanto, range A2 até A4 ponto address, ok? E aqui eu já vou dar um end if. Então aqui temos o seguinte, ó. Quando eu escolho aqui, ó, o sul, aqui aparece estados da região sul. Se eu escolher outro valor, por exemplo, sudeste, aqui não vai ser feita nenhuma alteração ainda, porque não programamos isso. Tá? Então, voltando para cá. Aqui vou colocar agora um else. Então, se eu escolher sul, ele vai fazer isso daqui. Mas, else if, ou seja, se o combo box 1.value for igual a sudeste, então, eu vou copiar o mesmo código e vou alterar apenas o intervalo aqui, ó. Ao invés de ser de A2 até A4, vai ser de C2 até C4. Isso aqui é o da região sudeste. Portanto, aqui, ó, é C2 até C5, aliás. C2, C5. Eu vou executar. Quando agora eu pego a região sudeste, ele vai trazer estados do sudeste. Depois, eu tenho aqui para a região centro-oeste. Centro-oeste está na coluna E. Então, duplo clique aqui. Else if combo box 1, que é o primeiro combo box da região, ponto value for igual a centro-oeste, então aqui eu vou copiar o mesmo código e vou alterar apenas o intervalo, que vai de E2 até E4. Executando, centro-oeste, estado do centro-oeste, tá? E aí eu faço o mesmo para as 5 regiões do Brasil, tá? Então aqui, eu vou copiar isso aqui, o mesmo código. Aqui eu coloco centro-oeste, aqui eu vou colocar região norte, tá? Então a região norte, ela vai aqui, ó, de I2 até I8. Então aqui é I2 até I8. E por último, eu tenho a região Nordeste. Nordeste, que vai de G2 até G9, até G10. G2 até G10. Então aqui é G10. Pronto, então aqui eu finalizei o meu código, ó.
Então, dependendo de quem eu seleciono aqui, ó, sul, região sul, sudeste, região sudeste, centro-oeste, tá? E assim por diante. Óbvio, aqui eu utilizei o método, a propriedade row source, que é a propriedade que faz referência à célula. Mas eu poderia usar também o método add item, que é quando eu, no próprio código, eu venho aqui e insiro o valor no combo box através do próprio VBA, sem utilizar o intervalo de célula, ok? Clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com seus amigos.